forte, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração nessa noite, no nome de Jesus. É com muita alegria e com muita responsabilidade estamos aqui hoje para darmos continuidade, pregando o Evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus e dizendo ao mundo que a igreja somos nós. A igreja somos nós. É muito triste olharmos e vermos o templo vazio, as cadeiras vazias. Eu tenho um grupo de irmãos que estão aqui dando cobertura da oração, na transmissão, mas é um grupo pequeno. Mas eu queria que você que está em casa hoje soubesse disso. Aliás, você já sabe disso, a igreja somos nós. Então, como foi muito bem falado aqui na quinta-feira, a igreja, ela não está fechada. Os templos, estão fechados parcialmente, mas a igreja somos nós. E nós estamos abertos para ouvir a voz de Deus e para transmitir a palavra do nosso Deus. Quero convidar você que está em casa a desligar, suas redes sociais agora. Se tiver com a televisão ligada, desliga. É até meio ruim falar isso, porque eu não precisava falar isso. Se o culto é online, esse é o momento de você já estar totalmente focado para receber a palavra, no seu lugar. Não é momento de cozinhar, não é momento de lavar vasilha, não é momento de lavar roupa, não é momento de responder rede social. É momento de falarmos com Deus. E é neste propósito que eu quero que você feche os seus olhos, aonde você está, e vamos levar o nosso pensamento a Deus, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por esta noite tão preciosa, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui, anunciando que a igreja de Jesus Cristo, ela permanece em atividade, e ela permanecerá em atividade até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, ó Deus amado, pela vida dos nossos irmãos que estão em casa, ó Deus, que não puderam estar aqui, em função, Deus, dos decretos, em função da situação, mas rogamos que a tua graça, que a tua bondade possa alcançá-los agora. Querido Espírito Santo, que haja uma comunicação nos corações, no espírito daquele que serve a Deus nessa noite, no nome de Jesus. Queridos nossos ouvintes, nossos amigos, aquelas pessoas que já têm este compromisso de sintonizar, de buscar no YouTube, neste horário, para receber uma palavra, ele seja ministrado para a glória do nome de Jesus. Senhor, agora fala conosco através da sua palavra, abre o nosso entendimento, querido Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2, livro do profeta Jeremias, capítulo 2, a partir do verso 11. Na verdade, nós vamos ler o verso 11, 12 e 13. Como eu gostaria que você participasse dessa leitura. Como é importante você ouvir bem a leitura, você entender o que estamos lendo, porque é a partir daí que temos uma boa compreensão daquilo que Deus quer falar conosco. A partir do verso 11, a palavra do Senhor diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posso não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a glória, ou a sua glória, pelo que
é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as suas águas. Pai, aplica essa palavra no nosso coração nessa noite, trazendo entendimento, graça, sabedoria, que os nossos irmãos, Pai, que estão recebendo esta palavra, Senhor, sejam despertados. Que haja em nós, ó Deus, um momento de reflexão. Haja em nós, ó Deus, um momento de uma introspecção, para sabermos como está a nossa vida devocional, como está a nossa fé, como está, Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso eu quero te pedir, querido Jesus, que os nossos irmãos sejam tocados com a tua palavra, que os nossos irmãos, nossos amigos sejam tocados e que haja uma revelação da tua palavra para os nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz aqui, sobre dois males terríveis, pecados terríveis que cometeu o povo de Deus. O primeiro mal, ou o primeiro pecado cometido pelo povo de Deus, é exatamente rejeitar a Deus, rejeitar o Senhor. O segundo mal é construíram, diz o texto, para si cisternas rotas. Ou seja, construíram para si algo com a sua própria vontade, alheios à direção e à vontade soberana do nosso Deus. E queridos, esse verso de número 12, ele me chamou tanto a atenção, especialmente quando eu estava já vindo para cá. O profeta diz assim: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Ou seja, o meu povo, diz o verso 11, trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito. Os céus está estarrecido por atitudes de um povo que deveria ter um comportamento totalmente diferente. Pressupõe-se que aqueles que conhecem a Deus vão honrar esse Deus. Pressupõe-se que aqueles que um dia conheceram a Deus vão querer amá-lo, vão querer honrá-lo, tempo em que aqui nesta terra viverem. Mas o texto diz que esta é uma reclamação do Senhor. O meu povo cometeu dois males. Me abandonaram, me rejeitaram, construíram para si cisternas rotas. Queridos, para iniciarmos, eu queria compartilhar com você, queria que você prestasse muita atenção nessa fala. Deus, ele não é uma cisterna, Deus não é um poço de águas, não. Deus é uma fonte de águas vivas. Paulo diz que ele é uma fonte inesgotável de poder. Queridos, a palavra de Deus assim o descreve. O nosso Deus como uma fonte inesgotável, uma fonte poderosa, uma fonte de águas vivas. E a promessa para o povo de Deus não poderia ser diferente. Para os filhos de Deus,
Nós encontramos isso lá em João capítulo 7, versículo 38. Jesus, ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Jesus não diz assim: quem crê em mim vai ter um depósito de água, um poço de água. Não. Ele diz que quem crê nele vai ter uma fonte, vai ter um rio brotando e jorrando do seu interior. Queridos, aqui nós temos a ideia de que quando temos um poço, poucas pessoas são beneficiadas dali. Mas quando nós temos um rio que jorra, pessoas e mais pessoas às suas margens são abençoados, são alcançados. Queridos, a palavra de Deus nos diz, o salmista, ele define com tanta clareza como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Sabe, as Escrituras nos ensina como deve ser o nosso relacionamento com Deus. O Salmo 36, 9, ele diz assim: porque em ti, ó Deus, está o manancial da vida. E ele diz mais: na tua luz veremos a luz. Em ti, ó Deus, está o manancial de vida, de água da vida. Queridos, tem uma versão de Jeremias 2:13 que diz assim: o meu povo cometeu 2 males. Mas nós temos uma outra versão que diz assim: o meu povo cometeu 2 pecados terríveis. E nós temos outras versões que vai trazer uma lição similar a estas. Mas o fato que são 2 males mesmo, são 2 pecados terríveis cometidos pelo povo de Deus. Mas quais são estes males ou pecados? A Bíblia fala de 2, o texto nos fala de 2, o verso 13. Diz assim: o meu povo me abandonou. O povo abandonou a Deus, fonte de águas vivas. O meu povo me abandonou. Sabe, às vezes é como um clamor de um pai olhando para um filho que virou as costas. É um Deus tão cheio de amor, olhando para um filho que o abandona. É a reclamação de um coração, sabe, cheio de amor e de ternura. Agora é importante, queridos, sabermos que este abandono, esse deixar a Deus, ele tem sérias consequências na vida desse povo. A palavra de Deus nos diz, mesmo aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 13, ele diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Todos os que te abandonarem serão envergonhados. Meus irmãos, e nada vai fugir disso. Isso aqui é uma sentença. Você tem o direito de virar as costas para Deus, você tem o direito de abandonar a Deus, mas a consequência, diz a palavra do Senhor, é a vergonha. E ele ainda diz mais no verso 13: aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó. Tem uma outra versão que diz, na terra. E ele completa o versículo dizendo: porque abandonaram o Senhor, fonte de águas vivas. Porque você abandonou o Senhor, a fonte de água viva, você vai ter o seu nome escrito no pó. Você vai ter o seu nome escrito na terra. Esse escrito no pó aqui, queridos, pode, quem sabe, nos indicar aqui a transitoriedade, sabe, dos nomes ali escritos. Porque os seus nomes não foram escritos em pedras, logo desapareceram, não foram escritos no livro da vida, logo desaparece, não foi escrito nos memoriais eternos.
mas escritos na terra, diz a palavra do Senhor. Quem se lembra de Êxodo capítulo 32, verso 32, quando o povo de Israel pecou e Deus ficou indignado, e Deus dá uma sentença que mexe profundamente com o coração de Moisés. E no verso 32, Moisés, ele fala algo tão profundo. Ele diz: Deus, perdoa este povo, ou então risca o meu nome do teu livro. Veja que o nome de Moisés não está escrito no pó, o nome de Moisés não está escrito na terra, mas o nome de Moisés, segundo o versículo 32, está escrito no livro da vida. Ele diz: peço-te, risca-me do teu livro que tens escrito. Querido, o nome dessas pessoas escrito no pó significa que ao menor vento o seu nome vai ser apagado. Ao menor movimento, ou pessoas caminhando por ali, por mais importante que aquela pessoa se ache, quando o seu nome está escrito no pó, vai desaparecer, se apagará. Eu queria perguntar para você que está me ouvindo nessa noite, onde o seu nome está escrito? Será que você tem essa resposta? Onde o seu nome está escrito? Lá em João capítulo 8, quando Jesus está diante daquela mulher pecadora, adúltera, as pessoas querendo apedrejar aquela mulher, Jesus dá uma palavra, diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra do Senhor que Jesus estava escrevendo com o seu dedo no pó. Jesus estava escrevendo, a palavra diz no verso 8, escrevia na terra. Você já parou para pensar que Jesus poderia estar escrevendo nomes daqueles pecadores, acusadores, que apesar de conhecer a Deus e quem sabe serem chamados povo de Deus, não estavam dispostos a se submeter à vontade soberana de Deus. Provavelmente Jesus estava escrevendo nomes daqueles homens. E isso incomodou aquelas pessoas, o silêncio de Jesus. E essa era a pergunta: mas o que ele está escrevendo na terra? O que ele está escrevendo no pó? Talvez seja o nome de pecadores que não se arrependiam dos seus pecados, mesmo estando diante de Jesus, o Filho de Deus, mesmo diante de Jesus, a fonte de águas vivas. Se você observar, quando a mulher fica sozinha, quando seus acusadores vão embora, Jesus olha para aquela mulher e ele diz assim: vai e não peques mais. Não peques mais. Aquela mulher se levantou ali, livre do apedrejamento, mas muito mais, ela saiu ali livre dos seus pecados, perdoada por Jesus, limpa por Jesus, a fonte de água viva. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, nós encontramos uma sentença para aqueles que viram as costas para o Senhor, para aqueles que tiveram conhecimento de Deus, conheceram a Deus, se alegraram com Deus, mas que abandonaram a Deus. O verso 20, o apóstolo Pedro diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus e Salvador, se forem outra vez envolvidos nelas, ou seja, no pecado e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aquele homem, aquela mulher que conhece a Deus, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus,
mas que vira as costas para Deus, que entrega os seus corações à corrupção do mundo. É isso que a palavra está dizendo aqui. Foram libertos, mas outra vez foram envolvidas na corrupção do mundo e vencidos. O seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. A grande pergunta é, queridos, se Deus é manancial de águas vivas, e eu creio, porque a palavra de Deus diz que é, e eu creio, por que o seu povo o abandona? Por que o povo de Deus vira as costas para Deus? Por quê? Porque permite a corrupção do pecado entrar em seus corações, porque são atraídos pelo pecado, pelo mundo, eles são atraídos por cisternas rotas, são atraídos por poços de água, e querem substituir cisternas que não podem armazenar aquilo que somente Deus pode dar. Não pode guardar tudo aquilo que Deus pode dar. Meu irmão, deixa eu te falar, por melhor que seja o poço, a cisterna que você está construindo, não é capaz de guardar aquilo que Deus tem reservado para você. Não é capaz de cumprir o propósito pelo qual Deus te salvou, pelo qual Deus te limpou, te purificou, te lavou com o seu precioso sangue. É impossível que você possa construir para você algo capaz de guardar toda essa riqueza. É impossível. É preciso, querido, saber o valor de uma fonte de água. As pessoas têm desprezado isso. O assoreamento dos rios, das fontes. Quantas fontes de águas não jorram mais a água, irmãos? Porque o homem tem destruído, e eu estou falando isso aqui do ponto de vista ecológico, mas é aplicável também do ponto de vista espiritual. Quando você, sabe, substitui aquilo que é precioso por algo parecido. Lá em João 14, versículo 13, nós conhecemos a história da mulher samaritana. Jesus fala com aquela samaritana, ele diz assim, se você conhecesses o dom de Deus, Jesus disse para ele, você teria me pedido água, e eu lhe daria água viva. Aquela mulher, no máximo, poderia tirar um balde de água e até oferecer a Jesus, levar para a sua casa, mas aquela água ela iria terminar. Jesus, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e eu lhe daria água viva. Deus não quer te dar água de poço, meu irmão. Deus não quer que você construa poço. Deus não quer que você se torne um poço. Deus quer que brote do seu interior rios de águas vivas, porque a bênção que Deus tem para você, não é apenas para você, mas é para a sua família, é para os seus vizinhos, é para os seus amigos, é para pessoas que estão perto e é para pessoas que estão distantes. Pessoas que você nunca vai conhecer aqui nessa terra, mas vai ser alcançado por este rio que brota do seu interior. Neste instante que eu estou falando aqui, quantas pessoas estão sendo tocadas por este rio que brota, este rio que jorra. Mas lá no céu eu vou conhecer essas pessoas. Queridos, quem beber, disse Jesus, dessa água, terá sede outra vez. No verso 14 ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja só, queridos, que Jesus está dizendo, olha, se você conhecer a fonte de água viva, vai jorrar de dentro de você também uma fonte de água viva.
Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa do Senhor para nós. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 26. Jesus diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. O princípio e o fim. E a quem tiver sede, eu lhe darei de graça a fonte da água da vida. Ele não falou: olha, se alguém tiver com sede, nós vamos fazer um poço para você. Deus não quer que você se envolva com poço. Deus quer que você se envolva com um manancial de águas vivas. Deus não quer que você seja um baldezinho de água, que você seja um poçozinho de água, uma represazinha de água. Não, Deus quer que você tenha dentro de você um rio a jorrar. E como eu falei no início, vai alcançar dezenas, centenas e milhares de pessoas no curso dessas águas. Porque essas águas, elas vão correndo, e ela vai molhando, a sua história, o seu testemunho vai tão longe. Existem pessoas que não conhecem você, mas conhecem o seu testemunho. Existem pessoas que nunca viu o seu rosto frente a frente, mas já bebeu da água que brotou do seu interior. Quantas pessoas conhecem o seu testemunho e entregam a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então meu povo comete 2 pecados terríveis. Me abandona, eu que sou um manancial de águas vivas. Essa é a reclamação de Deus. E quando isso acontece, queridos, quando o homem vira as costas para Deus, quando o homem, e aqui eu estou falando de pessoas que conhecem a Deus, quando essa pessoa vira as costas para Deus, ele já está pronto, preparado para cometer o segundo pecado. É uma coisa em decorrência da outra. Qual que é o segundo pecado? Cavar cisternas rotas. Construir o seu próprio mundo. Ou seja, cavar cisternas rotas, rachadas, segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. A partir daí, queridos, ele não se submete mais à vontade de Deus. É como se o homem dissesse: a partir de agora, eu vou fazer aquilo que eu bem entender. Não é Deus mais que vai mandar, mas é a sua vontade carnal. É a sua vontade corrompida que vai determinar o seu caminho. Lembra das consequências? A primeira consequência: serão envergonhados. Segunda consequência: terão seus nomes escritos no pó. Que terrível, queridos, o nome de um homem ser escrito no pó. Ao vento, esse nome desaparece. Queridos, o maior pecado que o povo de Deus pode cometer contra Deus é abandoná-lo. Esse é o maior pecado. Viu, meus irmãos que estão aqui? Esse é o maior pecado. Uma pessoa que conhece a Deus, abandonar a Deus, isso é terrível. Sabe? Abandonar o Senhor e agora seguir o seu próprio caminho, seguir a sua própria vontade. O maior pecado que um homem pode cometer, queridos, é conhecer a luz, mas escolher andar nas trevas. É conhecer a fonte de águas vivas, mas preferir um poço. É conhecer a verdade, mas preferir a mentira. É conhecer a Deus e preferir o diabo. Esse é o maior pecado que um homem pode cometer. Agora, escuta isso aqui que eu vou falar. Pior de tudo isso é que esse tipo de pecado mencionado no capítulo 2, verso 13 de Jeremias, só o povo de Deus pode cometer. Isso aqui não está falando de quem não conhece a Deus. Só o povo de Deus pode cometer esse tipo de pecado. A palavra é muito clara. Olha aqui o que a palavra de Deus diz assim: o meu povo cometeu 2 males terríveis, 2 pecados terríveis. O meu povo.
Isso aqui, queridos, não é para pessoa distante de Deus, não. Isso aqui é para quem já esteve na mesa com o Senhor. Isso aqui é para quem já bebeu da água, da fonte da água viva. Eu estou falando para pessoas que já até foram batizadas no Espírito Santo, já falaram em línguas, já profetizaram, já pregaram a palavra, já ensinaram a palavra, beberam da fonte, mas chegaram a uma conclusão estúpida de virar as costas para Deus e construir o seu próprio poço. Desprezaram a fonte de água viva para agora construir o seu próprio poço. Querido, me responda, se você puder me responder. Que argumento Judas Iscariotes poderá dar no dia do juízo? Que argumento ele poderá usar no dia do juízo? Se ele andou com o Mestre Jesus, fonte de água viva, se ele foi discipulado por Jesus, fonte da água viva, foi advertido por Jesus, o seu Mestre, comeu com o Mestre, caminhou com o Mestre, viu como as coisas aconteciam, se alegrou com o Mestre, chorou com o Mestre, mas por causa do seu vil pecado e a vil concupiscência, abandonou o Mestre e foi envergonhado. Teve uma sentença dura, terrível. Sabe, meus amados, estava pensando nesse texto. Judas Iscariotes teve tempo de fazer como, por exemplo, fez o filho pródigo. Ele teve tempo, Jesus advertiu, ele teve tempo, ele foi no Sinédrio, ele negociou com o Sinédrio, ele subiu com os soldados até o Monte das Oliveiras, ele teve tempo, ele olhou para Jesus, ele beijou o rosto de Jesus, ele teve tempo, mesmo depois de cometer o pecado, ele teve tempo para se arrepender. Quando nós olhamos a história do filho pródigo, ele abandonou o pai. Esse filho pródigo, que ele ilustra exatamente o capítulo 2, verso 13 de Jeremias. Ele fez exatamente isso, abandonou o pai, virou as costas para o pai, cavou a sua própria cisterna, o seu próprio poço. Tentou viver a sua própria vida. Mas esse moço fez algo maravilhoso, ele parou, pensou e arrependeu-se dos seus pecados e voltou para a casa do seu pai. Ele reconhece que na casa do pai, até os empregados, tem tudo com abastança, tem tudo, sabe, do bom e do melhor. Ele se arrepende dos seus pecados. Meu querido amigo, meu querido irmão, se você tiver, e eu falo isso com muito amor no meu coração, Deus colocou muito amor no meu coração quando eu estava preparando essa palavra, porque eu sabia que provavelmente eu estaria tocando na ferida de muitas pessoas. Então é com muito amor no meu coração, se você tiver cometido esses dois pecados, se você tiver abandonado o Senhor, se você tiver virado as costas para o Senhor, se você tiver construído o seu próprio poço, se você tiver, sabe, construído o seu próprio caminho, eu quero te dizer, é tempo de você voltar. Se nós temos um Judas Iscariotes que não voltou, nós temos um filho pródigo que voltou. Nós temos um Pedro que se arrependeu de ter negado Jesus, chorou amargamente, reconciliou-se com o Mestre e tornou-se um dos discípulos principais do Senhor Jesus, usado por Jesus. A história nos dá conta da história destes homens. Aqueles que se arrependeram, aqueles que mudaram de rumo, voltaram. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, lá em Amós capítulo 8, versículo 11.
o Senhor traz uma palavra para o seu coração, Ele diz assim: está chegando o dia, está chegando a hora, declara o Senhor, o soberano, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede da minha palavra. Eu espero que você, ao ouvir essa sede, você encontre um manancial de água. Não fique bebendo água de poço, porque água parada pode te dar algum problema intestinal, pode trazer problemas sérios para a sua saúde, pode trazer problemas sérios para a sua vida espiritual. A fonte, quando nós olhamos aqui, a fonte, ela não retrata apenas o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua. Não só isso, mas também exprime a ideia de que não é necessário estocarmos água. Não é necessário guardarmos água para o dia de amanhã. Porque amanhã a fonte vai continuar jorrando. Lá no deserto, quando o Senhor disse para o povo dele, os israelitas, para juntar o maná, só apenas para aquele dia. Muitos deles, diz a Bíblia, se você voltar lá o texto, por não confiar na palavra do Senhor, muitos deles ajuntavam a mais, mas no outro dia estava podre, cheio de bicho. Com exceção da sexta-feira, que eles poderiam colher a porção dobrada. No sábado, o bicho não comia, estava lá intacto. Porque quem preserva, quem tem a textura de preservar, o ingrediente que preserva a vida, é Deus. Sabe, queridos, nós não precisamos armazenar água. Nós podemos dar preferência para tomarmos todos os dias uma água fresquinha brotando da fonte. Eu não sei como é que existem pessoas que se contentam com tão pouco. Se nós temos uma fonte de água viva, se contentar com um poço, com um pouquinho de água. E no caso ainda aqui, a palavra fala de cisternas rotas, cisternas rachadas. Nem a água que eram colocada lá conservava, porque ela ia embora. As cisternas rotas não seguram água, são cisternas rachadas. Meu querido amigo, meu querido irmão, ouça a voz do Senhor, decida hoje mesmo a investir no seu relacionamento diário com Deus, a fazer dele a sua fonte de água viva, porque além dele ser a fonte de água viva, quando você está alinhado com ele, essa fonte jorra do seu interior, ela brota do seu interior, como eu disse, e estas águas vão produzindo vida onde ela vai passando. Não se deixe levar pelo desejo de cavar poço, não se deixe pelo desejo, querido, de você mesmo cavar a sua própria cisterna, o seu próprio poço. Cisternas rotas, elas não vão reter água, querido, elas estão rachadas. Quando você faz isso, você já perdeu a comunhão, já não tem mais água. Nem a água que você imagina ter vai segurar lá, vai sair pelas rachaduras. E eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: quem rejeitar a Jesus hoje, significa que está rejeitando a fonte de água viva. Nessa noite, não resista ao chamado do Senhor. Querido, não resista, não rejeite a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Aceite como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Jesus. E se você fizer isso de verdade, você vai perceber que de fato uma fonte de água viva vai jorrar do seu interior. Confie na palavra dele. Confie naquilo que ele disse, naquilo que ele está falando hoje. Confia. Você que está aí do outro lado, ele está falando no seu coração. O Espírito Santo está falando no seu coração. Confia.
Confia que essa palavra é boa para você, que Deus tem algo para você. Não rejeites a Jesus, a fonte de água viva. Abra um espaço, diga para Ele: seja bem-vindo, Senhor Jesus. Pastor, eu já fui até professor de escola bíblica dominical. Eu estou falando com você mesmo, meu amado. Pastor, eu já fui um pregador. Pastor, eu já levei o evangelho de Jesus às pessoas. Mas você está vivendo de uma cisterna rota que não consegue mais segurar a água. Volte para o Senhor hoje. Volte para Ele agora. Entregue a sua vida a Jesus. Confia nele. Deixe essa água voltar a brotar. Sabe, talvez vai precisar um pouquinho de um trabalhozinho, alguma coisa você vai precisar fazer neste solo, mas a água vai voltar a brotar. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Igreja Batista Nacional Fonte Grande, seja essa fonte a jorrar, porque Contagem está precisando de você. Se você é um poço, Contagem não vai nem saber que você existe. Mas se você for uma fonte a jorrar, um rio a jorrar, os moradores de Contagem vão saber que você está cheio de Deus e vai te procurar. O Brasil está precisando deste rio de água viva. Deixa ele fluir em sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você estiver voltando para Jesus nessa noite, aí na sua casa, ou se você estiver entregando a sua vida a Jesus, recebendo como fonte de água viva para o teu ser, eu quero orar com você. Conserta, sabe? Enquanto é tempo, meu amado. Conserta. Os sinais estão aí, dão conta que Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada, a noiva vai ser tirada. E você vai ter que se contentar com um poço rachado, uma cisterna rachada. Aproveita o momento. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Aleluia. Jesus está voltando, meu amado. Eu não consigo admitir a ideia de alguém que foi chamado de povo de Deus, viver de cisterna rota, viver de água de poço, quando tem, porque na maioria das vezes nem água lá dentro tem, nem lama. Volte para o Senhor. Eu quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra, ela é fonte de água viva. E ela está a jorrar, Senhor. Ó Deus, ela está chegando, Deus, a dezenas, centenas de pessoas. Que ela possa, Deus, trazer vida. Ao cheiro das águas, Senhor, a raiz possa começar a brotar. Ao cheiro das águas, Senhor, possa manifestar vida novamente. Oh, meu Pai, e que este meu irmão, esta minha irmã, este jovem, este adolescente, volte a experimentar, a desfrutar da fonte da água viva. Eu quero te pedir, Paizinho querido, se tiver alguém neste momento conosco, está doente, tem alguém da família, um amigo, um colega, que está, Senhor, no hospital com o Covid, internado, ou está aguardando um leito, num CTI, ou já está entubado. Senhor, que esta água possa chegar e jorrar, que essa água possa levar vida, Senhor, aonde está a morte agora. Porque ela é água viva e ela produz vida onde ela passa. Senhor, em nome de Jesus, debaixo da autoridade do nome e do sangue de Jesus, nós liberamos cura àqueles que estão doentes, àqueles que estão enfermos, sejam curados.
Senhor, aqueles que estão enfermos emocionalmente, sejam curados. Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, socialmente, sejam curados. Que haja nessa noite, ó Deus, uma volta para Ti. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que essa palavra possa produzir um fruto maravilhoso na sua vida, que você possa renascer